Questão número 12. O sistema de inequações abaixo admite K soluções inteiras, tá? Então é um sistema agora, gente. No sistema, o sistema é analisado separadamente. Separado. Cada uma da sentença aqui, tá? Outra coisa, após analisar tudinho, o intervalo, a gente vai, um intervalo, vamos nos preocupar com quem? Com a interseção, tá? Então a gente tem que se preocupar com a interseção agora. Quando a gente fez a inequação produto e inequação quociente, nós vimos os sinais. Nesse caso agora, quando é sistema, a gente trabalha com a interseção nos intervalos, tá legal? Aqui continua a mesma coisa, ó, sinal de maior. Se o sinal é de maior, eu me preocupo com o quê? Com o sinal de mais. Se for o caso, eu vou ter que montar no intervalo, não muda nada. A bolinha é aberta, tá legal? Então vamos aqui, só que tem um detalhe. A primeira não está com a desigualdade voltada para zero, e sim, eu tenho aqui, ó, rabisquei, não consegui ver agora. Deixa eu ver. O 3, né? Então eu vou reescrever aqui, ó. X ao quadrado menos 2x menos 14 maior do que 3, aqui, opa, que é uma quociente, que é aqui é uma inequação quociente, isso aqui é somente um intervalo fechado em 12, menor que 12. Então aqui eu venho, passo o 3 para dentro, 2x menos 14 menos 3 sobre x maior do que zero. Tiro o MMC, x ao quadrado menos 2x menos 14 menos 3x sobre x, continua, tá? Não vai cair na besteira de querer multiplicar cruzado, nós estamos numa inequação, tá? Aqui, nós vamos analisar o sistema, então aqui é uma inequação quociente. Agora, separadamente cada um, né? E um detalhe, na inequação quociente, nós temos uma condição de existência, tá? Tem que lembrar disso, que o denominador nunca pode ser zero. Então, x, ele é diferente de zero, tá? Se perguntar qual é a condição de existência do sistema de inequação, x é diferente de zero. Porque se x for igual a zero, o que acontece? O zero não divide ninguém, tá legal? Nesse sistema aqui, dessa inequação produto quociente, tá? Ele não divide ninguém aqui. Então, nesse caso aqui, x tem que ser diferente de zero, porque não vai dar certo. Não vai existir essa inequação quociente. Primeiro aqui vem x ao quadrado menos 2x com menos 3x menos 5x com menos 14 igual a zero. Vou saber qual é a raiz dela. 2 números que multiplicado de menos 14 que somado de menos 5. Eu tenho x menos 7 que multiplicado com mais 2 vai ser igual a zero. Então, menos 7 com mais 2 dá menos 14. Menos 7 somado com mais 2, menos 5. Então, essas raízes aqui serão x igual a menos 2, x igual a 7. Tá? A minha primeira. A minha segunda, x igual a zero. Tá? Vou até fazer aqui para não perder o raciocínio. Essa é a minha primeira situação. 1, 2, 3. Essa é a minha primeira situação. A minha segunda situação, para a gente não perder a linha de raciocínio, não precisa também ficar preocupado quanto a isso, que x igual a zero, sendo que a condição de existência dele tem que ser o quê? Diferente de zero. O que determina aqui, gente, tem um detalhe, quando for montar um intervalo, se por um acaso aqui fosse sinal de maior ou igual, quando eu fosse montar o meu intervalo aqui, tá? Isso aqui é uma hipótese. Se fosse a bolinha, quando o tamanho é igual, a bolinha é o quê? A bolinha fechada. Só que ele aqui tem que ser diferente de zero. A raiz é zero. Só que a condição de existência diz que ele tem que ser o quê? Diferente de zero. Se eu for colocar aqui, seguindo essa regra daqui, eu teria que colocar a bolinha fechada, concorda comigo? Teria que fazer isso. Só que não pode fazer, não posso fazer. Por que eu não posso fazer? Porque a condição de existência diz que tem que ser diferente de zero. Então isso aqui não pode acontecer.
o que vai acontecer toda vez que for fazer isso aí, mesmo o sinal sendo de ter uma igualdade, mas se a condição de existência diz que aquilo não pode acontecer, então eu venho com a bolinha aberta, tá legal? Cuidado, se fosse outro valor aqui, x igual a 2, e a condição de existência dizendo para você que não poderia ser 2, você teria que colocar a bolinha aberta. Você está representando a raiz, mas com a bolinha aberta. Quer dizer que, vamos supor aqui, quer dizer que vem aqui, ó, tu tá vindo aqui, quando chega aqui, ó, tu pula ele e continua. Ou o caminho contrário, tá? A bolinha aberta é isso, você pulou ele aqui, ó, então ele pode ser qualquer valor à esquerda de 0 e pode ser qualquer valor à direita de 0, mas não pode ser o 0. Tá explicado aí? Então, gente, agora a gente já tem as três situações. Nós temos fizemos a primeira análise dos sinais aqui do sistema, né, que foi a quociente, e temos também o x, né, não podemos esquecer do x menor ou igual a 12, que é a última etapa. Então, antes de eu partir para a interseção, eu tenho que fazer continuar o estudo da quociente, onde eu tenho que uma raiz aberta em menos 3 e aberta em 7, tá? E aqui aberto em 0, embaixo, que é uma equação do primeiro grau. A de cima é uma equação do segundo grau, quando A é maior que 0, com cavidade voltada para cima, correto? E a de baixo é uma função do primeiro grau, o A maior que 0 é uma função crescente, tá? Onde eu tenho que a direita, aqui, a direita positivo, no meio negativo, a esquerda positivo. Aqui a direita é positivo, a esquerda é negativo, correto? É negativo. Agora, traçando aqui para a gente não se perder, eu tenho a minha barrinha, eu tenho essa outra barrinha, tenho essa outra barrinha aqui, correto? Onde que nós teremos aqui aberto em 7, aberto no 0, aberto no menos 3, certo? E agora, efetuando aqui, é quociente, é uma divisão, né? Positivo com positivo, ele é positivo. Negativo com positivo, ele é negativo. Negativo com negativo, ele é positivo, correto? Positivo com negativo, ele é negativo. Aqui. Agora, o que nós teremos? O nosso intervalo. Como é maior do que 0, né? Maior é positivo, a gente vem aqui, ó. O que me interessa está aqui à direita, está aqui no meio. Agora, analisando esse segundo intervalo que eu já deixei montado aqui, gente, que eu só peguei o que está aqui, trouxe para cá, e agora aqui eu trabalhei com o menor ou igual a 12, tá aqui. Então, à direita dessa barra, tem alguma coisa coincidindo? Não. Aqui entre elas tem? Tem aqui, tem aqui. Então, isso aqui é uma interseção. Aqui entre elas eu tenho? Não. Aqui entre elas eu tenho? Tenho. Está coincidindo. E aqui à esquerda eu tenho? Não. O que sobrou para a gente? Sobrou para a gente aqui, ó, de menos 3, menor que x, que é maior que 0, ou 7, que é menor que x, menor que 12. Tá? Então, essa é a solução que a gente tem. Tá legal? Gente, aqui, ó, um erro. É x mais 2, tá? Aqui eu coloquei x menos 3. Na verdade, é x menos 2, tá? Sorte aqui que eu olhei, senão a gente vai procurar a resposta lá, não vai ter. Então, aqui é menos 2, então aqui é menos 2, aqui é menos 2. Logo, aqui é menos 2 menor que x, x maior do que 0. Aí ele fala, o sistema de inequações abaixo admite K soluções. Então, para a gente ver essas soluções aqui, eu vou traçar aqui uma reta. Aqui. Onde que ele vai? De menos 2 a 0, correto? Lá, ó. Aberto. Opa, deixa eu tirar, senão vai dar ruim de novo. Ele vem aqui, ó, menos 1, 2, 3. Aberto em menos 2. Aberto em 0. Aberto em 7.
fechado em 12. Correto? Tem isso aqui, que nós temos lá. Aqui dentro, o que vai acontecer? Eu tenho, ele fala, soluções inteiras, menos 2, até chegar ao zero, inteiro. Eu tenho quem aqui? Ó? Menos 1. Correto? Aqui eu tenho alguma coisa? Não, pulou. Aqui eu tenho o 8, eu tenho o 9, eu tenho o 10, e aqui eu terei o 11 e o 12, que é fechado. Então, vamos contar. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 possíveis soluções, tá? Porque o 12 aqui entra, tá? O menos 2 e o 0 não entra porque a bolinha é aberta, lembra? A bolinha aberta é limite, não entra. Aqui a bolinha é fechada, ele entra. Então, 6 possíveis soluções. Então, letra B. Tá legal?